segundo João escreveu. Capítulo 4. Eu quero fazer a leitura a partir do verso 46. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 46. Desde a semana passada, nós estamos conversando aqui sobre a caminhada de fé e de esperança. No domingo passado iniciamos e hoje vamos para o segundo passo dessa jornada, dessa caminhada de quem caminha com Jesus. Versículo 46, João, capítulo 4. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rasgou-lhe e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo o que tens feito em nossas vidas durante este culto. Pedimos tua bênção sobre a tua palavra, que ela frutifique em nossa vida, em nossos corações. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Pastor Claudemir está hoje na nossa congregação, no Jardim Lucélia. Aliás, durante esse período de janeiro, parte de fevereiro, tanto ele quanto o irmão Carlos Júnior estarão visitando algumas igrejas nos domingos à noite para falar a respeito do nosso seminário e fazer aí a divulgação do IBM, para que nós possamos ter alunos, inclusive aqui da igreja, no próximo mês de março, quando as aulas começam, e então as pessoas possam fazer as suas inscrições. No domingo passado, você se lembra, nós falamos do primeiro milagre que Jesus operou, o milagre registrado na Escritura Sagrada, a transformação da água em vinho. Porém, João decide, movido por Deus, a chamar esses milagres de sinais. Isso deve nos chamar a atenção, porque propositalmente um sinal deseja sinalizar, mostrar, revelar alguma coisa. E espiritualmente falando, nós podemos dizer que esses sinais, esses milagres que Jesus operou no Evangelho de João, têm um simbolismo muito grande e desejam ensinar, mostrar, despertar em nós algumas coisas importantes para a nossa jornada, para a nossa caminhada ao lado de Jesus. Ele transformou a água em vinho e ali mostrou que ele é o Deus das grandes transformações, que cenários podem ser transformados, que situações difíceis podem ser revertidas. Isso porque João mesmo disse que aquilo que ele escreveu no Evangelho, escreveu para mostrar e anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aquele que crê em Jesus terá vida em seu nome.
Portanto, o primeiro sinal mostra que Jesus é o Deus das grandes transformações. Pelo menos 35 milagres foram registrados no Novo Testamento, milagres que Jesus operou. E 7 milagres, sinais, são registrados no Evangelho de João. Nessa passagem que lemos, o sinal que nos é mostrado através desse milagre é o sinal que diz que Deus não só é o Deus das grandes transformações, mas Jesus também, é o Deus que vence as distâncias. Que não há latitude ou longitude que possa deter Jesus. Que o Senhor Jesus não está preso a tempo e a espaço. Que o nosso Senhor Jesus sequer precisa se fazer presente em algum lugar para que um milagre proveniente dele aconteça. Jesus estava em Caná da Galileia, saiu de Caná da Galileia, teve um encontro com Nicodemos, mas antes expulsou os vendilhões do templo. Depois, Jesus tem um encontro transformador com a mulher samaritana, e ele decide retornar a Caná, aquele vilarejo onde havia operado o primeiro milagre, o primeiro sinal. E um oficial do rei, um homem de alta patente no exército real, foi à procura de Jesus desesperado. Estima-se que ele tenha andado entre 30 e 40 quilômetros em busca de Jesus. E quando encontra Jesus, ele roga pelo seu filho enfermo. E aqui um milagre inédito de Jesus. Um milagre que Jesus operou na vida de alguém que não estava em sua presença. Jesus simplesmente diz àquele homem para que ele volte para casa, porque o seu filho seria curado. E o seu filho ficaria bem. E, de fato, isso acontece. Um milagre realizado à distância, para mostrar que não há abismo tão profundo que Deus não possa, com seu poder, nos alcançar, nos restaurar, nos transformar, nos curar. Então, algumas coisas que eu quero compartilhar com você na história desse homem, e que são um incentivo à nossa fé, e que são um incentivo para nós continuarmos buscando a Jesus. Primeira lição que eu aprendo nesse segundo sinal, e que é para mim e para você: busque em Jesus a solução para as suas necessidades. Busque em Jesus, e só em Jesus. O filho daquele homem, ele não só estava doente, o filho daquele homem estava moribundo, o filho daquele homem estava à beira da morte. E esse homem, portanto, muito iminente, importante, um homem que tinha autoridade sobre tropas, estava vivenciando uma situação dramática, e ele necessitava de uma solução urgente. Talvez haja alguém aqui hoje, ou alguém que me acompanha pela internet, que tem uma necessidade urgente e precisa de uma solução urgente para a sua vida. E olha, quando nós, seres humanos, estamos aflitos, angustiados, desesperados, a nossa tendência é nos agarrarmos a qualquer tábua de salvação que nos apresentem. Nós não sabemos a quem esse homem procurou antes, em quais portas ele bateu. Talvez
os médicos da época para tentar solucionar o problema da enfermidade do seu filho. Quem sabe os religiosos daquele tempo, quem sabe foram procurados por esse homem desesperado, pedindo que clamassem pela saúde de seu filho, pela salvação do seu filho, o livramento da morte daquele filho. E a situação vai piorando e o desespero desse homem aumenta exponencialmente. O desespero pode levar um ser humano a buscas desesperadas. E a gente vê isso, irmãos. Um pastor estava falando de alguém que procurou um pai de santo, desesperado, e o homem disse para ele o seguinte: olha, você vai a um cemitério, a uma cova nova, que nunca tenha sido usada. Você vai lá à noite, você entra dentro dessa cova, você se deita, acende 2 velas, e você vai falar 3 vezes aquilo que você está desejando alcançar. E é o que a pessoa foi fazer e fez. E antes que nos apressemos a julgá-la, isso é fruto de desespero. No Morro da Conceição, lá no Recife, a gente vê as pessoas subindo com pedras na cabeça. Subindo aquele morro a pé, com a pedra na cabeça, em busca de uma solução para a sua vida. E assim tantas tábuas de salvação que se apresentam e as pessoas se agarram, vitimadas por esse desespero diante de uma grande necessidade. A gente não sabe por onde esse homem andou em busca de solução, mas nós sabemos que esse homem só encontrou solução em Jesus. Eu e você só encontraremos solução em Jesus. Aquelas questões que dizem respeito à nossa alma, ao nosso coração, só encontram solução em Jesus. Só em Cristo. E fora de Cristo, não há solução. É possível que você já tenha tentado aqui e ali solução, salvação em determinadas situações. Te disseram, faça isso, você fez, busque isso, busque. E essa é a história de muita gente aqui, que chegou à igreja, num culto como esse, desesperado, depois de tentar tantas alternativas, mas só encontrou solução, não na igreja, mas na pessoa de Jesus, o nosso amado Salvador. Encontrou, como Jesus disse, descanso para a sua alma. É só em Jesus, irmãos. É só em Cristo. E pasmem, há pessoas dentro das igrejas de Jesus e que não estão buscando a Jesus. E algumas igrejas que se dizem de Jesus estão a propagar tábuas de salvação sem apresentar Jesus. É gente atrás da unção disso, daquilo, é gente atrás da corrente disso e daquilo, é gente atrás de oração forte. Irmão, não existe oração forte, existe um Deus que é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Então, as pessoas se avolumam dentro de certos templos religiosos e que aparentemente propagam Jesus, mas na prática não propagam Jesus, propagam essas tábuas de salvação. É lascas do cajado de Moisés, é água do rio Jordão, as pessoas vão em busca disso. A primeira vez que eu fui para Israel, irmãos, uma senhora de uma outra igreja me ligou. Disse assim: pastor, o senhor vai para Israel, faz um favor para mim. Traz uma garrafa de água do rio Jordão. Eu tenho uma ferida na perna. E eu sei que se eu colocar água do rio Jordão, eu vou ser curada. Irmãos, que pena.
Deus disse assim, mas irmã, a água do Rio Jordão não cura ninguém, quem cura é Deus. E ela ficou brava comigo. Oh, não, pastor, Naamã entrou no Rio Jordão e foi curado da sua lepra. Eu disse, olha, irmã, por amor à irmã e por amor a Deus, eu não vou trazer a água do Rio Jordão. Eu não sei se ela pediu para mais alguém que foi com a gente. Pessoas na igreja de Jesus e que não buscam a Jesus. Buscam essas moletas, essas tábuas de salvação. Que Deus nos livre disso, irmãos. Que Deus nos livre disso. A nossa confiança está em Deus, a nossa segurança está em Deus e a solução para a nossa vida está em Deus. Então, busque em Jesus a solução para a sua vida. Você está triste, está abatido, está cabisbaixo, está desanimado. A tragédia bateu a porta do teu coração, sacudiu a tua vida, tirou o chão, a base, a estrutura de debaixo dos teus pés. Busque em Jesus a solução para a sua vida, porque em Jesus a solução, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, busque a Jesus apesar dos obstáculos. Porque há pessoas que se acomodam diante dos obstáculos na busca por Jesus. Esse homem foi incansável. Ele procurou Jesus. Ele buscou Jesus. Ele foi atrás de Jesus. E por incrível que pareça, esse obstáculo da distância não foi o maior obstáculo que esse homem se dispôs a ultrapassar. O maior obstáculo estava dentro dele. Esse homem era um eminente, era um oficial do rei, era um homem diante de quem as pessoas se curvavam, era um homem diante das ordens de quem as pessoas obedeciam. Ele mesmo disse a Jesus, eu sou homem de autoridade, e eu digo aos meus subordinados, façam isso e eles fazem. O primeiro obstáculo, o maior obstáculo, o grande obstáculo que esse homem teve que transpor foi o obstáculo, irmãos, do seu orgulho. O obstáculo da sua posição. Ele humilhou-se diante de Jesus. Ele foi a Jesus a despeito de quem ele era. E diante de Jesus, ele não chegou dando ordens. Isso é muito característico do militar. O militar se aposenta, é reformado, e se ele não trabalhar isso dentro dele, a cabeça dele continua de militar, continua querendo dar ordem para os outros, e aquela coisa a ferro e fogo. Quem tem militar na família sabe do que eu estou falando, e eu tenho, 2. Um deles é meu pai. Às vezes parece que ele esqueceu que ele não está mais no quartel. Então esse homem não chega diante de Jesus dando ordem. Esse homem chega diante de Jesus fazendo um pedido. Chega diante de Jesus clamando, pedindo ajuda. E às vezes, irmãos, até mesmo na vida do povo de Deus, muitas intervenções de Deus não acontecem. O coração duro. A gente chega diante de Deus achando que Deus tem a obrigação de fazer. E a gente tem que ter cuidado com esse evangelho coaching que está aí imperando no meio do povo de Deus, que diz que o crente é o ponto fraco de Deus. Essas bobagens. Nosso Deus é soberano, irmãos. Nosso Deus é Senhor, e nós somos servos, e a nossa postura diante de Deus tem que ser uma postura humilde, de coração,
E a Bíblia diz que com o contrito e o abatido, o Senhor Deus está. O Senhor ouve a voz, o rogo, a oração, o clamor de quem se humilha de verdade diante de Deus. Porque ajoelhar-se para mim, ultimamente, nos últimos meses, tem sido a melhor maneira de orar. Mas não é somente o ato em si, o coração tem que acompanhar isso. Essa humilhação de quem reconhece o seu pecado, de quem reconhece a sua falha, de quem reconhece a sua miserabilidade. Qual foi a última vez que você se aproximou de Deus com esse coração humilhado diante de Deus? Que se derrama diante de Deus, que não só profere palavras, mas lá no fundo da sua alma você está pensando, mas eu vou dar um jeito nisso, eu vou resolver isso, eu dou um jeito toda vez mesmo. Mas aquela atitude de quem de fato se rende e reconhece a derrota. E que vai a Jesus humilhado, quebrantado, sabendo que Ele não desprezará a gente assim. Quais são os obstáculos que têm atrapalhado a sua vida de ver essa intervenção de Deus na sua história? Quais são as barreiras que ainda insistem em permanecer aí, erigidas na sua vida? Você, em nome de Jesus, quebre isso. Amém. Rejeite isso. Se humilhe diante de Deus. Libere sua vida. Libere sua vida para ser visitada pelo Senhor. Porque onde não há gente orando quebrantada, não há intervenção de Deus. Não há. Terceiro lugar, terceira lição. Busque em Jesus a orientação segura para a sua vida. O verso 50 diz que Jesus deu uma palavra àquele homem. Vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Então busque em Jesus a orientação segura para a sua vida. Esse homem, ele creu na palavra de Jesus. Ele estava pelo menos a 40 quilômetros da sua casa. Ele creu na palavra de Jesus. Porque, gente, ele poderia ter insistido e até tentado constranger Jesus a ir com ele. Aliás, aconteceu com Jairo. Jesus foi com Jairo até a casa dele, onde a filha estava moribunda, e chegando lá, ela já estava morta. Mas, no entanto, esse homem creu. Ele disse, eu sou homem de autoridade, eu digo, meus subordinados obedecem, e eu sei que se o Senhor disser, basta uma palavra do Senhor e o Senhor vai fazer. E vai acontecer. Irmãos, esse homem creu na palavra de Jesus. Creu sem ver, e essa é a fé. É crer sem ver. Como é que você ouve a palavra de Deus nessa noite? É com o coração cheio de confiança, é com o coração cheio de fé. Você crê na palavra de Jesus. Início de ano é um tempo estratégico para a gente ler a palavra de Deus. Ler a palavra do Senhor. No mês de janeiro, se você ler 9 capítulos por dia, no final você vai ter lido o Novo Testamento inteiro. Já pensou nisso? 3 capítulos por dia, você terá lido a Bíblia toda em um ano. Já pensou nisso? Encher o seu coração da palavra de Deus. E hoje há tanta coisa guerreando contra o crente para que ele não leia a palavra, não medite na palavra, não guarde a palavra, não decore a palavra. Tanta coisa. Tanta coisa. As redes sociais têm roubado muito tempo de alguns crentes de ter aquele momento com a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra.
Então leia a sua Bíblia. E leia com o coração aberto. E leia confiando na palavra que você está lendo, porque essa palavra, nos diz Paulo, essa palavra é fiel e verdadeira. Agarre-se nessa palavra, decore essa palavra. Vá declamando essa palavra, converse, andando pelo caminho, como diz o livro de Deuteronômio, conversando sobre essa palavra, porque é na palavra que há as orientações seguras de Deus para a nossa vida. Como é que você começa o dia, hein? Você começa o dia confiante ou desanimado? Como é que você começa o dia? Eu não estou falando de pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ih, deu errado. Eu falo de confiança em Deus. Você levanta confiante ou desanimado? De pegar a palavra, de ler a palavra, que seja um versículo, e dizer: esse vai ser o meu versículo do dia. Eu vou repeti-lo. Hoje tem tudo no celular. Põe lá no celular esse versículo. Vai lendo no ônibus. Vai meditando nesse versículo. Vai deixando que ele frutifique no seu coração. Que ele alimente a sua alma. Como é que você começa o dia? Começa o dia já ligando lá o rádio, no jornal, e aí é só notícia, vai bombardeando, vai minando a alma da gente. É assim, liga a TV, eu estava vendo assim, tem uns jornais de manhã cedo, irmão, que é só sangue. De manhã cedinho, é só desgraça. Meu Deus. Agora você pensa essa pessoa se alimentando disso e vai sair para enfrentar a lida de um dia corrido de trabalho. Meu Deus do céu. Abre a palavra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E vai meditando, vai dizendo, vai colocando fé nisso, confiando nesta palavra. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É assim que a gente vive, seguindo as palavras, as orientações seguras que Jesus nos traz. Verso 51 a 53 é extraordinário. Ele diz que no caminho, aquele homem é informado de que seu filho está vivo. E ele diz: mas que hora ele melhorou? E aí disseram a hora. Foi exatamente a hora em que Jesus disse: vai, teu filho vive. Que coisa, irmãos. Eu tenho orado a Deus que no meio dessa nossa caminhada de fé e esperança, que Deus intervenha na vida de cada um de nós, que Deus intervenha na sua vida, que Deus trabalhe em sua vida, em situações pelas quais nós temos orado, que no caminho, que no caminhar com Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus, as orientações seguras de Jesus, que Deus nos surpreenda com boas notícias. Amém, irmãos? Que Deus nos surpreenda com essas intervenções. Então, porque esse homem seguiu a Jesus, ele ganhou mais do que a vida do seu filho. Ele ganhou uma outra dimensão de vida. Ele entendeu que o certo é buscar a solução em Jesus. E o certo é confiar a Jesus os rumos da nossa vida. Que o certo é ter a Jesus como nosso Senhor, confiando que Ele é poderoso, a ponto de basta uma palavra. Ô Senhor Jesus. E o Senhor abre a tua boca abençoada hoje à noite. Basta uma palavra tua para que situações em nossa vida sejam revertidas para a glória do Senhor. Então esse é o nosso Cristo, irmãos. Ele é o Deus que vence as distâncias. Ele é o Deus que vence as complexidades da vida.
Ele é o Deus que vence aquelas situações que aparentemente são irreversíveis. Esse é o nosso Deus. Então, que nós coloquemos a nossa fé nele, para que creiais, confiança nele. E vivamos assim o nosso dia a dia, passo a passo, na dependência desse Jesus. Amém, meus queridos? Você podia orar comigo agora.